Bom dia, bom dia, bom dia, ótimo domingo. Como todos os domingos, a gente inicia um pouquinho mais cedo. Eu sou Andréia Coutinho, psicanalista cristã, e nós estamos vivenciando o mês de janeiro branco, o mês do equilíbrio, né? O mês da conscientização da saúde mental. E todos os dias nós trazemos uma palavrinha, né? Fazemos o janeiro branco caminhando, né? Junto com a sabedoria, caminhando com provérbios, um livro de provérbios por dia. E hoje a palavra que eu quero dizer sobre a saúde mental é ouvir. Como é importante a gente saber ouvir. Como sabe, nós temos 2 ouvidos para ouvir mais. O próprio livro de Tiago nos diz que a gente tem que aprender a ouvir mais e a falar menos. Mas ouvir qualquer coisa? Não, ouvir aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que é de boa fama. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir qualquer coisa? Não, ouvir a palavra de Deus. Então eu escrevi aqui uma frase que diz assim, olha: uma das formas mais sinceras de amor e respeito é ouvir o outro. Ouvir o que o outro tem a dizer. A sua presença silenciosa, ela vale mais do que milhões, porque às vezes a pessoa precisa colocar para fora tudo aquilo que está fazendo mal. Às vezes a pessoa somente precisa falar para ser curada. Então, ouvir, né, de tudo que se deve guardar, guarda no seu coração somente as palavras que você ouviu que são boas. Então, quer dizer, uma das formas mais sinceras de respeito e de amor é ouvir. Então, para a saúde emocional e mental, é muito importante você filtrar o que você ouve. Filtre o que você ouve. Não saia ouvindo também qualquer coisa, né? Se você ouvir ali alguma coisa que não é para o seu crescimento, filtre, deixe passar. Não deixe isso encontrar caminho e fazer, né, morada no seu coração. Mas se você puder ouvir o seu irmão que está com problema, a sua presença vai valer muito mais do que milhões. Vamos lá para os provérbios. Hoje vamos ler o número 29, né? Capítulo 29 de Provérbios. Pai amado e querido Deus, no nome de Jesus. Toma, meu Deus, comando, direção dessa palavra, Pai. E nos ensina na simplicidade a entender aquilo que o Senhor tem nos dito todas as manhãs, Pai. Nos ensina, meu Deus, a colocar em prática aquilo que o Senhor nos fala cada manhã, Pai. Meu Deus, toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma, meu Deus, a nossa consciência, o nosso intelecto, as nossas emoções, Pai. E não nos deixe pensar da forma, meu Deus, que agrada a nós, mas sim da forma que vai agradar ao Senhor. No nome de Jesus, nos dê essa sabedoria para viver o dia de hoje, Pai, da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Vamos lá? Provérbios de 29:1 diz assim, olha: quem odeia a disciplina se mostra cada vez mais teimoso. Num dia inesperado verá sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Meu Deus, aqui está dizendo que quando a pessoa é teimosa demais, é como bater, né, murro em ponta de faca. A pessoa está se machucando, mas ela continua fazendo. Então, num dia inesperado, essa pessoa vai cair e não vai ter tempo de receber ajuda do próximo. Ela vai ter que se levantar sozinha. É o fundo do poço. Muitas pessoas vão parar no fundo do poço porque foram teimosos. Chega lá no fundo do poço, não tem ajuda. Ou ela olha para Deus e sai de lá, porque Deus até no fundo do poço ele te encontra, ou não terá mais saída. Por quê? Porque a pessoa buscou aquele lugar. Então, quem é muito teimoso, num dia inesperado, vai desabar. E não vai conseguir receber ajuda de ninguém, porque ele já blindou a mente dele com aquilo que ele acredita. Então, que nós não sejamos teimosos, mas que a gente seja daqueles que saibam receber ajuda. Quando os justos têm conquista, todos ficam contentes. Mas quando o governador é mau, todos gemem. Está falando sobre aquele que governa. Governa a casa, governa a empresa, governa um país. Quando o governador é mau, o povo vai gemer. É bíblico. Porque o governador é mau, ele não pensa, né? O líder mau, o dono de casa mau, ele não pensa, né, em todos. Ele pensa só nele.
Ele pensa na sua própria reputação. Então acaba que o povo vai gemer. Porque o povo não precisa... O povo não é uma só personalidade. O povo são várias personalidades que precisam de ajudas diferentes. Cada pessoa precisa de ajuda numa área. Mas o líder mau, né, o governador mau, ele quer pensar só do modo dele. A gente já falou sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, né? Pra gente poder saber viver também em paz dentro de casa. Às vezes a gente tá tratando todo mundo igual e cada um tem uma linguagem. Tem aquela pessoa que gosta de abraço, tem uma que não. Tem aquela pessoa que gosta de presente, quase todos gostam, né? Mas tem pessoas que não dão importância, preferem ficar ali com a sua presença. Então o líder, né? O líder de uma casa que sabe entender a linguagem de cada pessoa, ele vai ser um líder bom. Ele não vai pensar só na maneira dele de servir, mas ele vai pensar na maneira do outro de receber. Então ele vai ser um líder bom e as pessoas vão se alegrar. Se você ama a sabedoria, alegrará os seus pais, mas se andar com prostitutas, perderá a confiança dele. Se você ama a sabedoria, você vai procurar fazer aquilo que é certo. As suas companhias serão companhias para te fazer crescer, evoluir, né? Mas se você anda com prostitutas, vai gastar todo o seu dinheiro. Lembra do jovem rico? O jovem o filho pródigo, né? Filho pródigo. Pegou toda lá a herança do pai, saiu, gastou tudo com as prostitutas, com as bebedeiras, sentiu vergonha e voltou. Esse pai o abraçou, mas muitas das vezes envergonha-se, né? O pai quem toma atitudes impensadas e atitudes segundo somente a carne e os desejos carnais. Que a gente busque mais a sabedoria. O líder que julga corretamente gera estabilidade. O líder aproveitador deixa um rastro de devastação. Olha só, o líder que julga corretamente gera... Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo aqui. Se você... Vamos voltar para cá. Não consigo ler o seu nome. Bom dia. Então, vamos voltar aqui, ó. Se você ama a sabedoria, alegrará os seus pais. Novamente, se andar com prostitutas, você vai envergonhá-los, né? Então, perderá a confiança deles. O líder que julga corretamente gera estabilidade. O líder aproveitador gera um rastro de destruição. Agora sim. O líder que julga corretamente, ele gera segurança. A pessoa tem segurança em falar, em chegar até ele. O líder é um líder confiável. A pessoa sabe que não vai ser atacada. A pessoa sabe, como nós começamos hoje, a pessoa sabe que vai ser ouvida. A pessoa sabe que vai ser compreendida, atendida talvez não, porque às vezes aquilo que a gente quer receber não é o momento, mas pelo menos ela vai ser ouvida, vai ser atendida. Então, o líder que julga corretamente, ele gera essa estabilidade. Agora, o líder aproveitador, ele deixa um rastro de destruição. Quem já viu um rastro de destruição, né? O rastro de destruição é quando um temporal passa. Depois, quando a gente vai ver, tudo foi destruído. Então, esse é o líder. Ele não se importa com as pessoas. Ele não se importa com quem está no ambiente. Ele também se importa somente com ele. Então, que a gente saiba, né, quem está nos liderando. E que a gente conheça também a nossa liderança. Bom dia, Aninha. Também que a gente conheça a nossa liderança. Como que nós temos, né, liderado as pessoas. Os perversos caem na própria armadilha, e os justos fogem, e felizes escapam para o outro lado. Aqui está dizendo, os perversos, sempre a palavra de Deus está nos dizendo isso, né? Os perversos, eles caem na própria armadilha, porque eles preparam tanta armadilha que eles nem se lembram onde foi que eles deixaram essas armadilhas. Lembra dos lugares de guerra que eles colocam as granadas? As pessoas, eles nem sabem onde quer que eles deixaram a granada deles. Então acaba que os perversos, eles caem nas próprias armadilhas. Deus, ele sempre está falando para nós isso no livro de Provérbios, sobre o mal que cai na sua própria armadilha. Versículo 7. Os de coração bondoso compreendem o que é ser pobre, e o cruel não faz a menor ideia. Paulo já dizia assim, né? Ele sabia estar pobre e ele sabia estar rico. Ele sabia viver com fome e ele sabia viver na fartura. Então, os de coração bondoso compreendem o que é ser pobre.
porque ele já passou por aquilo. Então, quando ele encontra com uma pessoa que está passando ali por aquilo que ele passou, ele tem coragem de ajudar, de auxiliar, de ensinar um novo caminho. Mas o cruel, ele não faz a menor ideia. O cruel, ele não pensa na sensibilidade do outro. O cruel, ele só pensa nele mesmo. 8. Um grupo de céticos e arrogantes pode perturbar uma cidade inteira. Um grupo de sábios pode acalmar essa cidade. O cético, ele só quer destruir. O cético, ele vai promover o terror, né? Ele vai promover o medo, ele vai promover a discórdia. O cético, ele não acredita em nada. Então, ele acha que tudo pode ser ganho pela força do braço. O cético, ele acredita somente na força do braço. Então, o que ele faz? Ele perturba. Ele perturba a cidade inteira, mas os sábios, eles podem acalmar a situação. Os sábios podem acalmar os conflitos, porque eles sabem resolver. Os sábios, na maioria das vezes, eles sabem resolver os problemas. Por isso que eles não vão trazer conflitos, eles vão trazer respostas. Eles vão trazer soluções. O sábio que tenta dialogar com o insensato só consegue desprezo e o sarcasmo com seu esforço. O sábio que tenta ensinar alguém que não quer ouvir, só vai ouvir sarcasmo do outro, né? Não adianta querer conversar com um tolo insensato que não quer aprender. Ele não quer aprender, então acaba que o sábio vai só perder tempo. O outro vai rir dele, né? O outro vai fazer sarcasmo com a vida dele. Então, se a pessoa não quer ouvir, não lance pérolas aos porcos. Não lance aquilo que é precioso para você, para que o outro pise, né? E não dê nem ouvidos para aquilo que você está falando. Falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a pessoa não quer ouvir. Bom dia, Patrícia. Não fale mais. Falou 1, 2, 3, a pessoa não quer ouvir. Não fale mais. A pessoa só vai rir daquilo que você está ensinando para ela. Deixa ela com Deus. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes a gente está tentando convencer, isso não é sabedoria. Tentar convencer o outro pela força do braço não é sabedoria. Nós temos que deixar que o Espírito Santo é quem convença o outro do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 10. Os assassinos odeiam pessoas honestas, mas as pessoas de bem as encorajam. Os assassinos, eles vêm para matar, roubar e destruir. Eles matam tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, né? Quanto a fé. As pessoas de mal, elas odeiam os honestos, eles querem que eles percam, eles querem que eles errem o caminho. Eles querem que eles saiam da rota, As pessoas más, os assassinos, eles ensinam o caminho errado para que a pessoa caia no precipício. Estão sempre dando maus conselhos, mas as pessoas de bem, elas encorajam, elas te impulsionam, né? Elas, além de te impulsionar, elas acreditam em você. Então, as pessoas de bem, elas te mostram, elas nos mostram o caminho, porque muitas das vezes elas acreditam na gente, elas já trilharam um caminho, elas sabem que não é fácil trilhar o caminho, mas elas nos encorajam. Por quê? Porque é preciso coragem quando nós vamos enfrentar um tempo novo. É preciso de coragem quando a gente vai enfrentar um momento que a gente nunca viveu. Então, as pessoas de bem, elas nos encorajam para viver o novo. Porque o novo, ele não traz com ele ali, né, o seu manual de novo. O novo de Deus é a gente aprender a ouvir aquilo que Deus está falando. E Deus disse para Abraão assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha mostrado ainda. Então, os bons, eles nos encorajam, né, a enfrentar e a ir em busca do novo. O insensato faz o que quer e o sábio pondera com calma. O insensato, ele só faz o que quer. O insensato, ele não pensa para falar, ele não pensa para fazer. Ele só faz a própria vontade. Mas o sábio pondera com calma, ele pensa bem, ele analisa a situação. E vou te falar, às vezes o sábio até desiste. Às vezes o sábio, ele analisa tanto que ele fala, não, isso não é esse o caminho. Eu tô indo pelo lugar errado. Tá tudo muito errado. Já viu quando a gente pega uma estrada, eu quero ir para São Paulo e eu vou para o Rio.
no meio da estrada, a gente vê que a estrada é totalmente diferente. É claro que se a gente for pro Rio, a gente chega em São Paulo, mas vai ser mais longo, né? Porque a pessoa pode dizer, mas chega em São Paulo, pelo Rio também, chega. Mas além da estrada ser mais longa, às vezes vai ser mais perigosa, o gasto vai ser maior. Então o sábio, ele sabe olhar, ele analisa com calma. E se preciso for, ele até não vai por esse caminho. Ele desiste daquele caminho, porque ele sabe que é Deus quem está instruindo ele. Versículo 12. Quando o líder dá ouvidos a fofocas maliciosas, todos os trabalhadores são contagiados pelo mal. Meu Deus, é como uma peste. Quando o líder, ele acredita em fofocas maldosas, quando ele dá ouvido, sabe? Se ele somente escutar o que a pessoa falou, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro e tá tudo certo. Mas quando o líder, ele dá ouvido, ele toma providências. E daí, quando ele toma providência em relação a essa fofoca, todos são contagiados. E aí ele não pensou, ele não foi sábio, ele ouviu a pessoa errada, ele deu ouvidos à pessoa errada. Hoje nós falamos sobre ouvir. A importância de saber ouvir para a saúde mental. Mas você tem que saber ouvir e discernir o que você está ouvindo. Filtrar não é ser esponja e pegar tudo que você ouviu como se fosse verdade. Não, é você saber ouvir aquilo que você está ouvindo e discernir se aquilo é bom ou mal. Como a fé vem pelo ouvir. Qualquer coisa, não, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Não é sair por aí ouvindo qualquer coisa, qualquer conversa. Quantas coisas que a gente ouve e o Espírito Santo nos convence. Não, isso daí não está muito correto, não. Sai daí, esse não é lugar para você. Então é ouvir a palavra de Deus. Então quando o líder dá ouvidos à fofoca, ali ele toma providência e contamina todos os seus liderados. Então, cuidado com quem nós temos ouvido. Os pobres e seus ofensores têm pelo menos uma coisa em comum. Ambos podem ver, podem enxergar. É um presente do Eterno. Deus deu esse dom de ver, da visão para todos. E quando a gente fala ver aqui, não é o ver, o enxergar, mas é o dom da visão. É o do acreditar. Os olhos são a candeia do corpo. É o que eu acredito. Deus deu tanto para o pobre quanto para o rico o poder de acreditar, de ver, de ter a visão. Mas muitas das vezes a pessoa não sabe mergulhar em si mesmo para trazer de dentro de si essa visão, esse profundo. Porque aquilo que você precisa ver já está plantado em você. Deus já plantou em você o caminho daquilo que você precisa ver. Você é o seu mapa. A gente canta que Jesus é o mapa do tesouro. Claro, Jesus é o mapa, Jesus é o caminho. Mas o mapa é você. Você já tem tudo plantado em você. Sabe quando a gente pega o mapa da cidade? Tem um mapa da cidade que indica a gente certinho para onde a gente vai. Nós somos o nosso mapa. A gente precisa aprender a nos pesquisar. A gente precisa aprender a nos conhecer, nos autoconhecer, e só isso, André, não se autodesenvolver. Se eu me conheci e eu sei que eu tenho problema com a raiva, com a ira, né? Eu vou trabalhar nisso. Eu conheci, eu entendi que eu tenho esse problema. Se algo me tira do sério facilmente, né? Eu vou entender, eu vou me conhecer e eu vou trabalhar isso. Você se conhecer não quer dizer que você vai aceitar tudo, não. Tem coisa que nós vamos ter que trabalhar. Tem coisa que nós vamos ter que trabalhar. Tem coisas que vão ficar como estão. Mas tem coisas que nós vamos ter que, né, moldar. Deus não molda o vaso. Então, muitas das vezes, nós temos que reconhecer as nossas próprias emoções e trabalhar nelas. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, mas isso está fazendo mal. Isso está fazendo a minha vida paralisar. Isso está fazendo a sua vida paralisar. Então, quer dizer que não está certo. Quer dizer que se Deus mostrou, você viu, é para resolver. Ou é para consertar, ou é para melhorar. Mas quando a gente busca autoconhecimento, a gente aprende a ser melhor. 14. A liderança conquista respeito e autoridade quando os pobres e os que não têm voz são tratados com imparcialidade. Quer dizer, a liderança, ela conquista respeito quando ela não trata com parcialidade, né? Os pobres. Ele não tem parcialidade, ele não vai tratar o pobre melhor do que o rico, nem o rico melhor do que o pobre. Ele sabe que todos nós somos
da mesma substância, da mesma matéria. Somos terra, do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas aquilo que é importante, que é a nossa essência, que é Deus, está plantada em todos. Então, a gente não sabe quem Deus vai usar. Sabe por quê? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Não é para confundir a sabedoria, mas Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, que se acham sábios na sabedoria. Porque não adianta milhões de diplomas pendurados na parede, se o amor de Deus não é plantado e cultivado no seu coração, no meu coração. Então, tratar com imparcialidade, fazer acepção de pessoas, não agrada a Deus. A liderança que conquista respeito e autoridade, aqui na terra quanto no céu, é aquela que não tem parcialidade. É aquela que sabe que todos têm direito a uma oportunidade. Jesus veio aqui para nos dar oportunidade para todos. Para toda a terra, Jesus deu a oportunidade. Não foi para aqueles que o seguiram, não. Mas foi para todos que o aceitaram. Porque muitos seguiram ele, mas não aceitaram ele no coração. Continua assim, olha. A disciplina sábia transmite sabedoria. O adolescente mimado envergonha os seus pais. A disciplina não é sobre eu ouvir a disciplina, mas muitas das vezes a disciplina é sobre eu auto me disciplinar, né? E aqui está dizendo, a disciplina sábia transmite sabedoria. Transmite por quê? Porque se eu sou disciplinada, o que eu vou transmitir é o quê? É disciplina. Então, como a gente já sabe, né? A disciplina é você se comprometer, é você agir segundo o que você se comprometeu e é você dizer não pelo meio do caminho daquilo que vai te tirar do prumo. Isso é disciplina. E muitas das vezes disciplina é dizer não para nossa carne e para o nosso eu. Agora, os adolescentes mimados, o mimado não tem disciplina. O mimado, o pai, o líder, vai e faz tudo o que ele quer. Sabe? O mimado é assim, ó, tá tudo pronto para ele. Como que ele vai desenvolver a disciplina se ele tem tudo na mão? Daí, quando chega o momento da tempestade, que ele tá sozinho, ele não sabe agir. E aí vira o mimimi, né? Como a gente ouve tanto falar, mimado de mimimi. Mimimi, vira aquela pessoa mimizenta, que ninguém pode falar nada. Ai, estão me perseguindo, ninguém gosta de mim, ninguém quer me ajudar, ninguém me apoia. Então, quer dizer, o adolescente mimado acaba envergonhando, porque lá na frente ele não consegue tomar atitudes pelas próprias mãos. Mas não, olha lá, o disciplinado transmite sabedoria, porque ele aceitou e ele colocou aquilo em prática. Continua assim, olha, quando os perversos assumem a liderança, o crime corre solto, mas um dia os justos verão o fracasso deles. Deus do céu, ele enxerga tudo. Então, se os perversos que estão assumindo a liderança deixam o crime correr solto, eles fazem vista grossa, eles fingem que não estão vendo, tá fazendo errado, vai errado mesmo, no fim dá tudo certo, mas no fim dá tudo errado para quem é perverso, porque Deus do céu, ele não tira os olhos da terra. Se tem um lugar que Deus está de olho, é aqui na terra. E Deus, ele está de olho na terra, mas eu lembrei daquele versículo que diz assim, olha, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Enquanto tiver verdadeiros adoradores aqui na terra, a resposta de Deus virá. Então seja um adorador de Deus. Adorador de Deus não é cantar essa música. Ser um adorador é um estilo de vida. É um estilo de agradar a Deus. É um estilo de adoração. É um estilo de temer ao Senhor. Esse é o adorador que Deus procura. Então, um dia os justos verão os fracassos do perverso. O perverso pode até estar plantando joio. Mas um dia Deus vai permitir que os justos vejam, né? A perversidade desses perversos fracassar e assim os justos liderarem no nome de Jesus. Discipline os seus filhos e viverá feliz. Eles darão alegria desmedida a você. Discipline o seu filho e ele vai dar alegria além do normal para a sua vida. Os filhos que não são ensinados, que não são disciplinados, que são mimados, ali na frente eles vão ter que viver daquilo que o pai deu.
Agora, quando o filho é disciplinado, ele constrói a sua própria vida, com a sabedoria que ele recebeu e com a disciplina que ele colocou em prática. Mas o filho mimado, não. O filho mimado vai querer sempre receber. Vai querer sempre uma herança. O filho mimado é lá o filho pródigo, né? Ele quis a herança. Me dá tudo que é meu. Me dá tudo que é meu, que eu quero gastar, que eu quero viver, que eu quero isso. Então, o filho mimado é esse. Mas o filho, né, que a gente disciplina, ele nos dará alegria sem medida. Então, que sejamos filhos, né, de Deus, que fazem aquilo que Deus nos enviou para fazer. Aqui, quando a gente está falando dessa filiação dos nossos pais, sim, da educação que nossos pais nos deram e do nosso Pai do céu. Que a gente seja filho disciplinado de Deus, que a gente siga aqui o que a palavra de Deus está nos ensinando, para que a gente possa trazer alegria, né, para Deus. Versículo 18. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que ele revela, são as mais abençoadas. Olha que coisa maravilhosa. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, aqui está falando sobre palavras proféticas, aqui está falando sobre aquilo que Deus está desenvolvendo no meio delas. Deus é aquele que trabalha em meio, né, à tempestade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aonde há palavra profética, aonde há palavra de Deus, as pessoas compreendem que terão que seguir um caminho, terão que passar por um processo. Então, quando elas não conseguem entender o agir, o trabalhar de Deus, cada um quer fazer do seu jeito. Cada um quer fazer da sua maneira. Não conseguem receber a revelação, a visão real de Deus. Porque se não está dando certo, é porque não conseguiram captar, né? Captar, discernir aquilo que Deus está falando. Então, se aquele povo, se aquela casa, se aquela empresa... Isso vale para a empresa, isso vale para casa, isso vale para a igreja, isso vale para a cidade. Se a pessoa não consegue discernir a profecia, a palavra é a palavra aqui, ó. É a palavra de Deus. Se a pessoa não consegue discernir o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que ela está fazendo, cada um vai bater a cabeça para um lugar. Bom dia, Iraci. Cada um vai fazer o que quer. Cada um vai tomar uma direção. Imagine só o trânsito, cada um fazendo o que quer no trânsito. Então seria um trânsito espiritual, um trânsito emocional. Quando a pessoa não consegue discernir aquilo que Deus está mandando o povo fazer, cada um vai fazer do seu jeito. No final não vai dar certo, vai virar uma cama de gato, né? Um balaio de gato, não vai dar certo. Então quando se recebe a visão, sabe-se para onde vai. Então cada um vai fazer aquilo que é para ele fazer e no final vai dar tudo certo. Não vai ficar, ai, agora eu faço isso, ai, agora eu faço aquilo, ai, agora eu faço aquilo outro. Não, é uma construção, é como um tecer, né? É como costurar ali uma linha de tricô ou de crochê. Você vai tecendo, no final vai dar tudo certo, porque a visão já foi vista. Quem começa a costurar um novelo de lã que vai fazer uma blusinha, ele já sabe que o final é a blusinha. Então, ele sabe ali os pontos, assim como o sapatinho. Então, que a gente saiba discernir o que Deus está falando, para que a gente não mude de ideia tão facilmente. Ai, agora Deus está falando isso. Ah, agora Deus está falando aquilo. Não. Deus, quando Ele falou algo, Ele vai te levar. Ele vai me levar até onde Ele mostrou. Mas quando... Aí continua. Mas quando as pessoas ouvem o que Deus está falando, e se atentam para aquilo que ele revela, elas são abençoadas, elas são felizes. Por quê? Porque elas são obedientes. Porque elas ouvem a palavra. Mais uma vez, hoje está falando sobre ouvir, a importância de saber ouvir, discernir, entender, compreender, dizer não para aquilo que você está ouvindo muitas das vezes. Porque se você recebeu uma passagem para ir para Bahia, não aceite a passagem para São Paulo. Vai ser mais demorado. Vai demorar mais. Receba para o Rio, né? Se você quer ir para o Rio, não aceite a passagem para São Paulo.
Porque você vai para São Paulo e depois vai ter que fazer o retorno, vai fazer uma viagem maior, vai gastar mais, vai chegar no Rio? Vai. Mas às vezes o que Deus tinha falado para você era para ir direto. E a gente, pelas nossas próprias vontades, fazendo tudo que é errado, não ouvindo a direção de Deus, fazemos do nosso jeito. E várias vezes temos que voltar lá no início e refazer o processo. A gente volta lá no início e refaz o processo de novo para entender novamente uma ordem que Deus já tinha dado. Mas porque a gente ouviu o mundo, porque a gente ouviu aquilo que as pessoas estão dizendo, a gente sai do prumo, a gente sai do caminho. E acaba que a gente esquece o que Deus te falou. Deus não está em silêncio com você, não. Deus não está em silêncio comigo. Às vezes foi eu que esqueci o que Deus falou e eu não estou colocando em prática. Muitas das vezes eu esqueci o que Deus me falou, que eu tinha que fazer, né? E aí eu não fiz. E Deus só está esperando eu fazer para Ele dar a próxima ordem. Versículo 19. É preciso mais que uma conversa para manter os trabalhadores na linha. Meras palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Observe as pessoas que sempre falam antes de pensar. Até os insensatos saem melhor do que elas. É preciso muito mais do que conversa para manter os trabalhadores na linha. Não adianta você ir lá somente e mostrar e falar, olha, faz assim. Não, é preciso sabedoria para ensinar, é preciso paciência para ensinar, é preciso olhar para que cada um dos seus funcionários são capacitados. Não adianta você dar uma tarefa para alguém que não está preparado e nem capacitado para aquilo. Ele pode aprender, mas se eu tenho alguém que já sabe mais naquele momento, eu prefiro escolher aquele naquele momento, né? Depois ensino para aquilo que é para fazer. Então, quando a gente só fala, faz isso, mas a pessoa não sabe fazer. Então, eu vou ter que ensinar, eu vou ter que mostrar para ela o caminho. Eu não vou ter que falar, só falar, faz assim. Às vezes a pessoa nem sabe o que é para fazer. Quantas vezes a gente já recebeu ordem, faz assim, a hora que a pessoa vira as costas, a gente pensa, mas como que eu vou fazer? De que jeito? Como que eu começo? Porque não foi explicado minuciosamente da maneira certa. Então, não são somente vãs palavras que vão manter os trabalhadores na linha. É preciso também encorajamento. É preciso também incentivar esse trabalhador a fazer o seu melhor. E é preciso mostrar para ele que se ele fizer o melhor também, ele vai ser recompensado. Porque o nosso verdadeiro patrão não está na terra, ele está no céu. Muitas das vezes ficamos com raiva do nosso patrão da terra. Mas na verdade nós esquecemos que por trás daquele patrão da terra tem um patrão do céu. Tem uma Bíblia que tem um versículo que diz assim: honre o seu patrão terreno, ainda que ele não seja bom. Porque Deus pode te usar para chegar até o coração desse homem mau, dessa mulher má, né? Então, falar antes de pensar também, só os insensatos sabem fazer isso. Não fale, né, sem pensar. Pense bem antes de falar qualquer coisa. Se você deixar que os tratem como capacho, depois será só desprezado. Sabe quando a pessoa escolhe ser tratado como capacho? Para de querer ir a lugares que você vai ser tratado só como capacho. Pare de se deixar ser tapete das pessoas, só ser pisado. Não seja, né, como tapete. Às vezes a gente parece que vive como tapete. As pessoas só estão pisando na gente. A gente não acorda. A gente não desperta que as pessoas estão só usando a gente. A pessoa só usa. Quando a pessoa precisa, ela vai. Quando a pessoa não precisa, ela nem se lembra de você. Não perde o tempo nem para bater o tapete que usou. Existem muitas pessoas que nos tratam assim. Então, que a gente não se deixe ser usado como tapete, né? Como capacho, é o que está dizendo aqui. Só porta de entrada. A pessoa vem como porta de entrada de uma casa, limpa o pé ali em você e vai viver do melhor lá dentro. Então, que nós não sejamos esse tipo de capacho. Que peçamos, né, que a gente possa pedir para Deus que nos dê sabedoria. Também de nunca tratar alguém assim. De tratar as pessoas de qualquer jeito. De tratar a pessoa, sabe, como limpa a sujeira. Limpa a minha sujeira. Faz o que eu tenho que fazer. Faz por mim. Não, mas que sejamos sempre unidos para que todos nós possamos fazer juntos. As pessoas geniosas incitam discórdia e o descontrolado instiga confusão. É aquele briguento, só quer discórdia, só quer confusão.
Discórdia é aquela briga, o tititi, aquilo que vai gerar destruição em nossa volta. Então o genioso, ele só quer isso. Eu sou genioso. É genioso nada, vai tratar isso, vai buscar um terapeuta, vai para a igreja, vai trabalhar esse coração. Para de falar que eu sou genioso. Esse é meu jeito, eu sou assim mesmo. Não é não, isso é mal. Se isso está causando mal para as pessoas em sua volta, é mal. Se isso está causando tristeza para as pessoas em sua volta, tem que ser tratado. Se o que eu estou, né? Se o que eu estou influenciando as pessoas da minha volta é mal, o que é mal? Mal vem destruir. Então, para de falar, eu sou genioso e tá tudo certo. Eu nasci assim, não nasceu não. Vai tratar, vai buscar, né? Terapia. Vai procurar um psicólogo, um psicanalista. Vai ler a palavra, vai entender o que é ser genioso. Mas não sai por aí achando que eu nasci assim, eu cresci assim, e é só assim que eu sou mesmo. Não. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Sabe como que você é preparado? Sabe como eu sou preparado? Não é quando eu sou genioso, briguento, é do meu jeito, todo mundo vai fazer do meu jeito. Se não fizer do meu jeito, eu não vou fazer também, não. Derruba um beiço do tamanho de 2 metros e fala, também não vou fazer mais. Se não é do meu jeito, também não quero fazer, não ajudo ninguém e faça do seu jeito que eu quero ver dar certo. É o genioso, né? O genioso faz isso. Quero ver se vai dar certo do seu jeito. Mas o humilde não, olha. O orgulho pode significar seu fim, mas a humildade irá prepará-lo. Opa, tortou aqui. Mas a humildade irá prepará-lo para as honras. A humildade é quem te prepara. Quer estar preparado para as honras? Seja humilde. Saiba ouvir. Bom dia, Kelly. Saiba ouvir, saiba entender. Shalom. Shalom, paz. Saiba compreender, saiba ouvir. Sabe? A humildade é que te prepara. É a humildade que vai te preparar. O que é o preparo? Já viu quando a gente está preparando lá um bolo, quando a gente está preparando a casa para uma visita? A gente vai nos mínimos detalhes, olhando tudo. Se a gente está preparando o bolo, a gente não pode esquecer um ingrediente, que o bolo não vai dar certo. Se a gente está limpando, né, lá a nossa casa, porque vai ter uma festa também, nos mínimos detalhes, a gente perfuma, a gente coloca as coisinhas no lugar. Então a humildade é quem te prepara para as honras. É a humildade que faz todo esse preparo, todo esse detalhe dentro de você. Mas o orgulho não. O orgulho, o genioso, significa, ser genioso significa o seu fim. Ajude um fora da lei e será seu próprio inimigo. Quando as vítimas gritarem, você estará incluído nas suas maldições. Se você for covarde na hora de defendê-los no tribunal, não ajude o mal. Se ele é mal, mostre que ele é mal. Para de colocar tapete, para de encobrir a mentira dos outros. Para de fingir. Muitas pessoas, elas querem acobertar, né? Encobertar a maldade dos maus. E isso vai ser ruim para você, porque quando as vítimas desse mal começarem a gritar, você também vai ser culpado. E não culpado somente aqui na terra, mas culpado nos céus também. Porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Para com a negação. Mas coitado, ele não queria fazer isso. Ele queria fazer, se ele não quisesse, ele não teria feito. Então não acoberte o mal. Não acoberte o mal, porque no tribunal o grito das vítimas vai chegar até você também. O medo da opinião dos homens pode te paralisar. A confiança no eterno te protegerá disso. O medo da opinião. Quantas pessoas têm medo da opinião? Não vou fazer isso porque vão falar. Não vou fazer aquilo porque vão rir. Eu não estou preparada, vão falar de mim. Mas e se eu falar e rir? Eles que vão se ver com Deus. Aqui está dizendo, olha, a confiança no eterno vai te livrar disso. Não se preocupe com a opinião dos outros. A opinião é de quem? Não é do outro? A opinião é dele. A opinião não é sua. Então, se Deus falou que você pode, vai e faça. Se Deus falou que é para você, vai e tome posse. Se Deus não falou que é para você, não faça. Mas se Deus falou é para você, vai e toma posse, vai e faça. Não tenha medo da opinião dos outros. É Deus te falando, você também é filho. Toda a humanidade é filho, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Uns se apossam mais rápido, uns acessam a bênção, outros têm medo de ser julgado.
outro tem medo de ser apontado. Mas se você confia em Deus, Deus está dizendo que Deus vai te proteger desse medo. E o amor lança fora todo medo. É o amor que lança fora todo medo. Então, se você está fazendo isso de verdade, se é o amor, o princípio, se a verdadeira intenção do coração é o amor, não tenha medo, vá com coragem, vá enfrentar isso. Não tenha medo da opinião, porque a opinião é do outro, é dele. A opinião não é de Deus. A opinião não é sua. A opinião é do outro. Então não importa o que vão pensar de mim. Eu quero Deus. Mas não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero manifestar a glória de Deus aqui nessa terra. Então não tenha medo da opinião dos outros. Continua assim, todos tentam obter ajuda de quem lidera, mas só o Eterno fará justiça. A gente pode até ter ajuda de quem lidera. Tá escrito aqui, olha. Todos tentam obter ajuda de quem lidera, mas só o Eterno fará justiça. Eu procuro ajuda de quem lidera. Eu procuro ajuda das autoridades terrenas. Eu procuro ajuda de um amigo, de alguém que diz que vai me ajudar. Mas só Deus é justo. Só Deus pode fazer a justiça. Sabe? Que a gente volte verdadeiramente a não confiar na força nem do nosso braço, nem do braço do outro que está aqui do nosso lado que a gente tem que apoiar. Mas que a gente volte verdadeiramente a confiar na justiça de Deus. Deus é justo. Às vezes a gente está passando por um vale e é preciso passar por aquele vale. Às vezes a gente está passando por um caminho e é preciso passar por aquele caminho. É preciso aprender, mas não, eu quero melhorar. Não vou passar por esse caminho, não, nós vamos se machucar muito, mas tem que passar. O outro caminho não vai te levar para onde você tem que ir. Então não impeça o trabalhar de Deus. Às vezes Deus está trabalhando na vida de alguém e a gente quer impedir o agir de Deus. A gente quer ser melhor do que Deus. A gente quer falar assim, não, assim, com meu filho não, com meu marido não. Com esse meu amigo não, eu vou ajudar, eu vou lá, eu vou pedir, eu vou fazer. Eu posso, aqui tá, tentar não quer dizer conseguir, é tentar. Então eu posso tentar obter a ajuda de quem lidera. Isso significa que eu posso ter essa ajuda ou não? Mas só o Eterno fará justiça. Só Deus que sabe onde Ele está trabalhando, que a gente não sabe. Às vezes está parecendo demorado a chegar uma resposta de Deus. Mas só Deus sabe aonde Ele está trabalhando na nossa vida e na vida daqueles que estão em nossa volta. Então que a gente saiba atentar para a justiça de Deus. Que a gente pare de tentar de dar o nosso jeito. Se Deus mandou fazer, vai lá e faça, e peça e resolva. Mas se Deus não mandou fazer, não tente fazer. Espere na justiça de Deus, porque a justiça de Deus não falha. O último versículo. Os justos, os justos não podem suportar o mal deliberado. Os perversos não podem aceitar a bondade. O Provérbios está sempre nos falando disso, de capa a capa. Se a pessoa é má, não se preocupe, não se demore lá. Não se demore numa mesa onde só tem maldade. Não se demore em uma mesa onde Deus, o seu amado, não é bem-vindo. Não se demore em uma mesa onde Jesus não é convidado para se assentar junto com você. Não se demore lá. Provérbios, ele nos fala sempre isso. O mal, ele não suporta o bem. O mal, os justos não podem suportar o mal. Aonde ele vai, que ele vê que ali só tem maldade, ele não suporta. Suportar é fazer um esforço para aguentar. Ele não suporta porque é mal. Porque vai tirar ele do caminho de Deus. Porque vai remover tudo de bom que Deus plantou. Então, os justos, eles não suportam o mal deliberado. Os perversos não podem aceitar a bondade. E aí, o inverso, né? Os opostos. Assim também, os perversos, eles jamais conseguem se assentar uma mesa aonde Jesus está sentado, onde todos estão se alegrando, onde todos não precisam de uma mistura aqui, de uma mistura ali para se alegrar, porque a essência daquela mesa é Jesus, que quando abre-se os frascos das pessoas, aquilo que exala é somente Jesus. Então os perversos, eles não podem aceitar a bondade, eles não se assentam onde as pessoas estão falando só o bem, só o crescimento, só a alegria. Não, os perversos, eles querem estar onde só
fala e planeja maldade, mas o justo também não consegue se assentar a essa mesa, é incongruente, não tem como o justo sentar-se à mesa. Sabe o que é sentar-se à mesa? É todos estar no mesmo nível. Quando a gente se assenta a uma mesa, nós estamos planejando ou o bem ou o mal. Uma mesa sempre é um lugar de preparação, é um lugar de planejamento, é um lugar onde todos estão com a mesma ideia na cabeça, é um lugar de comunhão. Então, se aquela mesa de comunhão é do mal, o bom não vai querer sentar naquela mesa. Mas se aquela mesa também é do bem, o mal não vai conseguir se assentar naquela mesa. Então, que a gente saiba escolher. Deus fala lá, olha, hoje eu te mostro um caminho. São dois caminhos, o caminho do bem e da vida, o caminho do mal e da morte. Qual você escolhe? Qual caminho eu tenho escolhido? Qual mesa eu tenho me assentado? Jesus tem podido se assentar comigo? Deus é bem-vindo nesse lugar? Não se demore lá, não se demore onde Deus não é bem-vindo. Será que aonde eu estou assentado, Deus está comigo? Ele pode se assentar comigo? Ele faz parte da conversa? Ele faz parte ali? Será que a essência que eu posso exalar naquele lugar é Jesus, é Deus? Ou eu tenho que ficar como uma panela de pressão, sem poder falar do meu Deus, sem poder falar da minha fé, sem poder falar dos meus sonhos? Então os justos podem suportar, não podem suportar o mal, assim como os perversos não podem suportar a bondade. Finalizamos. Eu ia fazer rápido, acabei não conseguindo. Então, finalizamos hoje aqui, gente. Então, nós começamos falando sobre ouvir, e o provérbio de hoje todo foi falado sobre ouvir. Cuidado com o que você tem ouvido. E outra, empreste o seu ouvido. Quando você ouve alguém, ouvir é um sinal de amor e de respeito. Quando você empresta o seu ouvido para que a outra pessoa fale, vale muito mais do que milhões. Sabe? E é o ouvir de verdade, a escutativa, é saber o que a pessoa está falando, é discernir, é degustar com ela ali, para poder fazê-la ouvir-se também. Quando a gente fala, a gente pode nos ouvir, amém? Então vamos orar? Pai amado, querido Deus, no nome de Jesus, nos abençoe, nos guarda, nos proteja, Pai. Nos ensina a ouvir, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nos ensina a ser pessoas boas, que a mesa que a gente se sentar, a gente possa exalar a Cristo para essas pessoas. Que a gente possa exalar a Cristo andando, caminhando, meu Deus. Aqui falou sobre ensinar para os nossos filhos a palavra, que a gente possa ensinar a eles, meu Pai. Caminhando, brincando, dormindo, disciplinando. Que a gente possa disciplinar os nossos filhos, ensinando a palavra de Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa os nossos filhos, Pai. Que eles sejam, meu Deus, dignos de honra, que eles sejam humildes, Pai. Que o Senhor possa olhar para eles e dar a bênção, meu Deus, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Olha para os nossos filhos hoje, Pai. Abençoa a vida deles, Pai. Faça-os crescer grande e poderosamente, mas para honrar o seu nome. Meu Deus, penetra com o seu amor, com a sua alegria, com a sua graça, com o teu poder no coração dos nossos filhos. Hoje oramos pelos nossos filhos. Abençoa-os, Pai. Faz com que a luz do seu rosto brilhe sobre os rostos deles, Pai. E aonde quer que eles vá, eles iluminem. Que aonde quer que eles vá, eles encontrem amizades de Deus. Outras amizades, meu Deus, que conectam, mas que os conectem com o Senhor, Pai. Coloca pessoas direitas e certas, meu Pai, que seguem os princípios da palavra de Deus no caminho dos nossos filhos, Pai. Dê a eles sabedoria, entendimento, Pai. Ousadia, intrepidez no agir, no falar, no fazer, Pai. Abençoa os nossos filhos, Pai. Meu Deus, livra eles do mal, livra eles da amizade falsa, Pai. Livra os nossos filhos. Hoje a nossa oração é assim. É o que o Espírito Santo está dizendo. Proteja os nossos filhos, Pai. Abre os ouvidos da fé, abre os olhos da fé. Faça com que eles enxerguem, meu Pai, verdadeiramente aquilo que é para enxergar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Porque hoje os entregamos em tuas mãos. Cada um deles, Pai. Trabalha, dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia. Bom dia, gente. Vai aproveitar o domingo. Que Deus nos abençoe. E nos proteja em nome do Senhor Jesus.